E aconteceu que, concluindo Jesus as palavras que dissera sobre perdão, deixou a Galiléia, onde dissera aquelas coisas, e foi para o território da Judéia, para o outro lado do Jordão, hoje na direção da Jordânia. E seguiram-no muitas multidões até o outro lado do Jordão, na Jordânia de hoje, e Jesus curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus, de longe, sempre farejando e procurando, e buscavam experimentá-lo, provocá-lo, tentá-lo, perguntando, por exemplo, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Faziam isso provocando-o. Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que foi escolha dos corações sem leviandade, não separe o homem por causa de capricho, por qualquer motivo. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Outra provocação. Respondeu-lhe Jesus, apenas por causa da dureza do vosso coração, foi que Moisés vos permitiu, ele não vos mandou, ele vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, sobre Moisés, sobre tudo, afirmando o princípio e não as cláusulas da dureza de coração, digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de traições, e casar com uma outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem, do macho, aqui homem, para eles, é o macho. Eles não estão falando da humanidade. A mulher não está incluída nessa condição na antiguidade. Se essa é a condição do macho relativamente à sua mulher, à sua fêmea, então não convém casar, foi o que os discípulos disseram. Porque até os discípulos disseram, se não der para dar uma variada, não dá. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos estão aptos para receber este princípio, mas apenas aqueles a quem é dado discernir, compreender e guardar no coração. Porque há eunucos de nascença, gente que nasce com essa condição, com alteração no nível da sexualidade. Nem precisam pensar no assunto porque são assexuados. Há outros a quem os homens capam, a quem os homens fizeram assexuados porque os caparam, porque extirparam sua possibilidade reprodutora. E há outros que a si mesmos, por uma questão de decisão de consciência, se fizeram eunucos, pessoas que decidiram não casar
e não ter sexo, por causa de uma vocação superior, de uma entrega superior. Mas nem todos estão aptos para este conceito. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos se interpuseram, se meteram e repreendiam aqueles que traziam as crianças. Jesus, porém, disse aos discípulos: deixem os pequeninos em paz, não os atrapalhem de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, os abençoou e retirou-se dali. E eis que alguém, no caminho, aproximando-se dele, lhe perguntou, andando ao lado: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Me diz, mestre. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou a Jesus: quais? Seletivamente. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o cumprimento e a síntese de tudo isto. Replicou-lhe o jovem que perguntava: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele, ao ouvir isso, disse: tudo isso eu tenho cumprido, observado, mestre. Que me falta ainda fazer de bom para tomar posse, para herdar pelas minhas próprias mãos a vida eterna? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito na tua justiça, então vai, vende os teus bens todos, dá-o aos pobres, põe-nos no gasofilácio da necessidade humana pela terra, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, estando seu coração possuído pelo culto àquilo que ele não confessava, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: ouçam, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, viverá a experiência do reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo os discípulos essas palavras, ficaram grandemente chocados e disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Quem pode? E eles estavam pensando no carinha jovem que tinha acabado de sair dali com aquela história. Quem é que pode ser salvo, então? Jesus, olhando profundamente neles, nos seus olhos, disse-lhes: prestem atenção, ninguém pode ser salvo. Ninguém se salva por si mesmo. É impossível aos homens o salvarem-se a si mesmos. Mas para Deus tudo é possível. O jovem rico não se salvará de si mesmo, mas para Deus tudo é possível. Ninguém se salva de si mesmo, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós?
Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando chegar a hora da regeneração de todas as coisas, quando tudo for feito novo, quando a ressurreição se tornar o fato absoluto do universo, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, então vós que deixastes tudo e me seguistes, vos assentareis em tronos para julgar Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros.